A Revolta da Chibata foi um evento ocorrido em 1910, no século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, a abolição da escravatura era considerada muito recente no Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão no mundo, através da Lei Áurea sancionada pela Princesa Isabel. E não somente o racismo, mas diversos outros preconceitos eram muito praticados, sendo infelizmente considerado normal por muitos. Nem mesmo os jornais se preocupavam com isso. Na Marinha do Brasil, a maioria dos marinheiros eram principalmente negros recém-libertos da escravidão, tendo uma minoria de brancos embarcados. E obviamente, o racismo corria solto tanto nas ruas como também nos corredores dos navios. Estes negros eram submetidos a uma rotina muito rígida, recebendo salários baixíssimos até para aquela época. E por conta dessa alta carga diária de trabalho forçado, muitas vezes os negros sentiam muito cansaço, o que influenciava diretamente o trabalho, fazendo com que os mesmos cometessem erros. Mas o grande problema está na forma de como os oficiais reagiam a essa perda de desempenho. Qualquer insatisfação era punível, e assim como os preconceitos, os castigos físicos ainda eram uma forte realidade no país. Entre as várias formas de punição, uma das mais comuns era a chicotada, chamada também de chibatada. O castigo da chibatada consistia basicamente em deferir golpes com um chicote pelo corpo da vítima. Pronto, senhor. Mande buscar o ferro, seu Chico. Raimundo, vai buscar o ferro de marcar boi e põe na fogueira para esquentar. Senhor. E você, volta para essa sala, vai! Vamos, todo mundo para essa sala! A festa acabou, vamos, vamos! Geralmente, um castigo comum não passava de 25 chicotadas. Até que um dia, o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas após ter ferido um colega da marinha, e esse evento foi o estopim para o começo de uma grande revolta por parte dos negros. João Cândido Felisberto era gaúcho, filho de ex-escravos, nasceu no ano de 1880, ingressou na marinha ainda na sua adolescência e como fez várias viagens internacionais, ele se tornou um grande conhecedor de técnicas navais. Ele era um marinheiro muito admirado pelos seus companheiros e isso fez com que ele se tornasse o principal líder da revolta que ficou conhecida como a Revolta da Chibata. O Brasil havia comprado vários navios de guerra dos ingleses, que eram chamados de encouraçados. Então, no dia 22 de novembro de 1910, os marinheiros assumiram o controle dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo e miraram os canhões para a capital federal, que era a cidade do Rio de Janeiro. No dia 23 de novembro de 1910, eles dispararam alguns tiros como forma de aviso na orla da Baía de Guanabara. Esses tiros atingiram residências e instalações militares, causando assim vítimas fatais, por conta de erros de cálculo, como eles justificaram posteriormente. Os revoltosos enviaram várias mensagens ao presidente Hermes da Fonseca pedindo o fim das agressões corporais praticadas nas embarcações e também ameaçando bombardear a cidade inteira. Após 5 dias de tensão da população e do governo, o presidente entra em acordo com os revoltosos e aprova um projeto de anistia para os marinheiros. Como os marinheiros já haviam conseguido o que eles queriam, eles devolveram os navios, mas alguns dias depois o governo suspendeu o compromisso da anistia que haviam firmado com eles e começaram a perseguir, expulsar e punir os centenas de marinheiros que haviam participado dessa revolta. No dia 9 de dezembro de 1910,
estourou outra revolta, dessa vez no Arsenal da Marinha, no Rio, na Ilha das Cobras, e essa revolta ocasionou em várias mortes. Após esses assassinatos cometidos pela Marinha e até mesmo pelo Exército em resposta à nova revolta, João Cândido foi preso no dia 24 de dezembro de 1910, junto a 17 outros marujos, numa cela minúscula na Ilha das Cobras que caberia no máximo 5 pessoas. Eles haviam sido deixados lá para morrer, sem comida, sem água, praticamente sem ar, somente com o pó de cal que haviam jogado na cela e que asfixiou 16 dos 18 homens que estavam lá. Após 3 dias, os 2 sobreviventes foram soltos e João Cândido foi um deles, mas ele estava com muito trauma por ter passado aquele tempo ali na cela, ver os companheiros de cela morrer, e devido a isso ele foi levado para o Hospício Nacional de Alienados em abril de 1911. Sem nenhuma justificativa para ficar no hospício, porque na verdade ele não estava louco, o João Cândido foi levado de volta para uma cela na Ilha das Cobras, onde ficou por mais 18 meses aguardando o seu julgamento no Conselho de Guerras. Finalmente, na madrugada do dia 1º de dezembro de 1912, ele é absolvido, mas excluído da Marinha. Com 32 anos de idade e sem nenhum bem, apenas com a roupa do corpo, João Cândido saiu em busca de emprego, até que ele foi acolhido por um carpinteiro que lhe ofereceu abrigo. Morando junto com esse carpinteiro, João Cândido começou a trabalhar num porto e logo conseguiu virar comandante de um barco cujo dono havia adoecido. No Natal, o almirante negro se casou com a filha do carpinteiro que havia abrigado ele, mas a felicidade dele durou pouco, porque depois de um ano, o comandante dos portos de Santa Catarina, Ascânio Montes, demitiu ele, porque ele foi um dos oficiais do encouraçado Minas Gerais durante a revolta da Chibata. Após 3 anos, ele se casa novamente com uma jovem de 18 anos chamada Maria. Eles têm 4 filhos e vão morar nos subúrbios do Rio de Janeiro. João Cândido passa a trabalhar de madrugada na descarga de peixes e durante o dia ele ajuda sua esposa a criar seus filhos. Mas a relação dos dois era cheia de brigas e termina em 1928 com Maria colocando fogo no próprio corpo em frente às suas 2 filhas mais velhas. Uma curiosidade é que em 73, quando o encouraçado Minas Gerais foi vendido para virar sucata, o almirante negro foi até o navio que ele liderou e o abraçou chorando. Em homenagem ao almirante negro, foi feita a música O Mestre Sala dos Mares. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Por Aldir Blanco e por João Bosco, e essa música foi muito censurada. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Excelentíssimo Senhor Presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência como chefe da nação brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos esta honrada mensagem para que a Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham engrandecer a Marinha Brasileira, bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes,
aumentar o nosso soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho, educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda, mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada. Eu quero fazer um pedido a toda a autoridade sobre meu pai, que lutou pelo ideal, sem interesse de nada, interesse de aquele castigo se terminar, e a família espera esse reconhecimento total do governo. Meu pai é um herói do povo, ele não é um herói da elite.